Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conversa de. Para você que está chegando agora e não sabe quem eu sou o Christopher Nóbrega, autor da saga Por Trás do Véu. Inclusive o primeiro livro, Os Cinco Pilares, ele já está disponível para venda. Na verdade, está em pré-venda. E quem comprar nessa pré-venda vai receber em casa, além do livro, o marcador e o Não Perturbe. Que aí você já tem o kit completo, já coloca na porta e só vão lhe incomodar, só vão entrar no seu quarto se for assunto oficial da ordem. Fora isso, você está livre para maratonar os cinco pilares. E aí você pode me perguntar: nossa, Cris, mas cinco pilares? Fala do quê? O que é esse livro? Como é que é? E eu vou te falar. Você gosta de RPG? Literatura fantástica? De criaturas mágicas? Por exemplo, lobisomens, elfos, fadas, vampiros, criaturas metamorfas, magos, enfim, tem de tudo. Na verdade, os cinco pilares é uma grande salada mística que envolve o nosso mundo e vários outros. Então, não perca tempo. Venha se juntar à ordem. Eu também sou autor do livro 10 mais 5, que é um e-book. Esse já está disponível para compra e fazer o download direto, né? Já fazer as suas leituras. Esse e-book ele está disponível na Amazon. E assim como os cinco pilares, você também pode ter acesso no link da bio do meu perfil, né? O arroba os cinco pilares, que eu já deixei linkado para facilitar, né, a sua compra, né? Porque eu sei que você vai comprar. Você gostou de mim, gostou do meu conteúdo, então você vai lá comprar, né? Dá essa força, ajuda, né? Ajuda. Para quem tá chegando agora e não conhece como é que é o quadro, né? O Conversa de Quinta, ou encontrou esse vídeo perdido nos IGTVs da vida, toda semana eu trago uma pessoa, né? Um escritor ou uma escritora, enfim. E aí a gente vai falar sobre a obra, vai falar sobre inspirações, vai conversar um pouco para a gente conhecer a obra em si e quem está por trás da obra. E nessa semana, o autor escolhido foi o Andrew Oliveira. Oi, muito prazer. Eu me chamo André Oliveira. Eu sou autor publicado, recém-publicado pela School Editora. E recentemente eu lancei Vazio da Forma, que é meu romance de estreia. E eu tô aqui para fazer uma entrevista com o Christopher, que ele me convidou, uma entrevista maravilhosa, então vamos lá. Incrível, o nome já é interessante, já é chamativo assim. E a capa, nossa, a capa ficou incrível, porque ela tem um tom de gravura, de quadro, e eu achei muito, muito bacana. Gostou muito da capa, você pode deixar aqui nos comentários, né, qual foi a sua opinião, se você se interessou pelo livro, etc. Aguardo a sua opinião. Não só do quadro Conversa de Quinta, mas também do autor, de que outro autor a gente pode trazer. Eu recebi algumas indicações de algumas pessoas e eu vou tentar trazer essas pessoas que me foram sugeridas. Eu já tinha uma lista previamente, né, organizada, mas aí eu vou falando com essas pessoas e a gente vai encaixando, tá bom? Vamos lá as perguntas então. Como você. Quais são as suas inspirações literárias? Assim, de onde vem? Vem de filme, de outros livros? Vem da vida? Enfim. Então, eu sou influenciado por muita coisa. Eu acho que todo autor é. Eu primeiro passei pela poesia, que na minha casa tinha muito livro de poema, então foi a primeira forma de linguagem que eu conheci na literatura, digamos assim. Foi a primeira forma. E, então eu sou muito. Primeiramente, sou muito influenciado por Vinícius de Moraes, por Cecília Meirelles, por Carlos Drummond de Andrade, Hilda Hist, Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Mário Quintana, é, Ziraldo com seu menino maluquinho. Depois eu fui explorar fantasia e livros estrangeiros, como Crônicas de Nárnia,
a série a trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, as Crônicas Vampirescas, da Anne Rice, que mudaram, assim, a minha vida na minha adolescência, e principalmente a saga das Bruxas Mayfair, que é uma saga, assim, que eu tenho no meu coração, porque ela pega toda a questão dramática de várias gerações de uma mesma família e coloca isso no contexto da bruxaria, né? Muito influenciado pelo movimento mesmo, tipo, de misticismo que tem em Nova Orleans, que a Anne Rice explora muito isso. Na fase adulta, eu já sou bastante influenciado pela Helena Ferrante, pela Sofia de Mello Bryan Andressen. Nossa, eu preciso olhar no meu. olhar na minha estante. Gabriel Garcia Marques, com 100 Anos de Solidão, que é um livro que mudou a minha vida para sempre. É, Deixa eu ver o que mais. José Saramago, com ensaios sobre a cegueira. É, Oscar Wilde, com suas obras queers maravilhosas, como De Profundis, Balada do Carceres Reading, O Retrato de Dorian Gray, Kafka com a Metamorfose. Nossa, eu tenho uma infinidade, assim, tipo, de influências ecléticas. Sal, da Letícia Beatrice, que eu não sei como se pronuncia o nome dela. É uma autora sulista. Ela escreveu A Casa das Sete Mulheres, que se transformou na série lá da Globo. Mas Sal foi um livro assim que mudou muito assim a minha vida e que influenciou muito também a concepção de Vazio da Forma. Se eu for falar de tudo, eu vou ficar uns 10 minutos aqui só falando de autores, então acho melhor por hora são esses. E por último, Isabel Allende com A Casa dos Espíritos. Legal. E o teu processo de escrita, como é que ele ocorre? Assim, ele é uma coisa mais programada, né, tem uma sequência, todo dia eu tenho que escrever tantas páginas, ou é uma coisa assim, num dia você escreve meio livro e passa meses sem escrever. Como é que é o teu processo de escrita? E como você começou a escrever? Como é que você se relaciona com esse aspecto em si? Então, eu tive dificuldade para aprender a ler e aprender a escrever. Eu tive que fazer aula de reforço. Eu fui um dos últimos da minha sala a aprender a ler para ver como as coisas são. A partir do momento que eu consegui entender todos aqueles símbolos e letras e palavras e como eles se juntavam e formavam frases, eu me empolguei com essa possibilidade e eu comecei a escrever sem parar, assim. É, eu também sou muito influenciado pelo meu irmão mais velho, assim, que ele escrevia muito na adolescência dele, então eu via ele escrevendo e eu queria fazer igual ele. Então ele tem uma influência muito grande nisso também. E eu comecei fazendo historinhas em quadrinhos, assim, eu fazia vários desenhos com balãozinhos, assim. Mas depois eu comecei a escrever, me focar só em escrever ou histórias ou poemas. Eu escrevia muita poesia, assim, desde criança eu sempre escrevi muita poesia. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a minha poética, assim, porque ela sempre vai mudando no decorrer do tempo. Mas mantém uma certa constância, não sei te explicar. E histórias, assim, eu fazia umas novelinhas, assim, em folhas A4 e começava a elaborar, muito influenciado pelo que eu lia, pelo que eu assistia, e pelo que eu ouvia também. O meu pai, ele escuta a velha MPB, sempre assim, então ele me explicava as letras, ele me explicava a história por trás das letras, e isso também me influenciava muito. É, e eu comecei a querer elaborar essas histórias também, eu comecei a querer fazer letras também, e eu queria começar a criar muitas coisas. Então eu sou influenciado por uma série de sugestões assim que foram me impulsionando a me tornar um autor, né? Como eu me relaciono com o processo da escrita, isso já é algo assim muito amplo, é muito íntimo para mim. É, Antes eu escrevia porque eu queria experimentar como era esse mundo da escrita. Depois eu passei a escrever para desabafar, porque eu estava na adolescência
Então eu escrevi histórias, sejam elas de fantasia, sejam elas românticas, sejam elas eróticas, porque eram coisas que eu queria viver, então eu só podia viver elas através do papel. E também era uma forma de desabafar, né? Depois, quando eu cheguei na fase adulta, eu comecei a escrever pra me machucar, porque eu queria descobrir o que era toda a obscuridade que existia em mim e da onde que vinha essa obscuridade. E eu estava passando por um momento difícil, a minha depressão estava voltando, eu tive uns problemas com ela na adolescência, mas não tão graves quanto na fase adulta. Então eu comecei a escavar isso através da minha escrita. Então a minha escrita foi ficando cada vez mais sombria, cada vez mais obscura. E na época eu escrevia muita coisa assim que, tipo, não seria nem responsável eu lançar. Porque são coisas extremamente densas, extremamente carregadas. E eu não acho que faria bem a ninguém se lessem essas coisas que eu escrevi nessa época. Então, o meu processo de escrita ele passou por várias mudanças e atribulações, né? Hoje em dia, eu tenho um controle muito grande sobre tudo que eu escrevo, porque eu geralmente escrevo em primeira pessoa, é o que eu mais faço, assim. Eu entro na cabeça do meu protagonista e eu esqueço completamente de mim. O meu processo de escrita é esse. Eu esqueço do meu ego, eu esqueço da minha personalidade, eu me despersonalizo completamente. Eu não quero saber de mim, da minha vida. Então eu passo a me focar na vida do meu narrador, do meu protagonista. Porque eu preciso abrir um espaço na minha cabeça para que ele comece a conversar comigo. Se eu tento sobrepor a minha voz em cima da voz do meu protagonista, a história não sai. E ele não vai me contar. É basicamente isso. Meus protagonistas são muito rebeldes. Então eu tenho que ter essa relação mesmo de respeito com eles, essa relação ética com eles, porque são eles que vão me guiar para o desenvolvimento da história, assim. E eu não sou um autor que organiza muita coisa, assim. Eu tenho uma ideia básica do que eu vou escrever, eu tenho uma ideia de um apanhado geral de que mensagem eu vou repassar com essa história. Então eu sei de algumas coisas aqui e ali, algumas sugestões que às vezes acabam mudando também, que vão me movimentar para essa história sair. Então são muitos cuidados que eu tenho que ter, são muitas nuances, né? E eu tenho que estar o tempo inteiro relendo tudo que eu estou escrevendo para as coisas não se perderem, para o fio da meada continuar, né? Tem muito autor que faz um esqueleto da história, que faz um planejamento, que fica meses planejando muito assim detalhadamente uma história antes de começar a escrever o livro em si, né? Eu já não faço isso. Eu sou um autor até meio irresponsável nesse aspecto, porque, como eu falei, eu sei de umas coisas que vão me guiar pela história, né? E a partir disso eu me deixo levar. Porque se eu tento planejar demais, ou se como eu falei, se eu tento sobrepor a minha voz em cima da voz do meu protagonista, tipo, vai ser isso, vai ser aquilo, a história não vai sair. Ela tem que sair da maneira mais fluida possível. Porque a história é ela que vai me guiar. Então eu sinto como se eu fosse só um jornalista, digamos assim, entrevistando alguém que tá me contando a história da sua vida. É basicamente isso. Eu só faço umas perguntas e essa pessoa do outro lado me responde. Então eu escrevo do ponto de vista dessa pessoa. Eu sou doida, eu sou completamente perturbada, é isso. Muito incrível, eu achei super. Você é o autor, né, do Vazio da Forma.
Então eu queria que você falasse desse livro e de outros trabalhos artísticos que você tenha, né? De outros livros que você tenha, de outros projetos. É a hora de você vender seu peixe. Então, Vazio da Forma é uma história de drama com fantasia e realismo mágico. São três aspectos literários que eu gosto muito. Eu queria unir isso numa única história. Realismo mágico principalmente, porque eu sou muito influenciado por Cem Anos de Solidão. E Vazio da Forma também tem uma influência de Sal, da Letícia, como eu falei na pergunta anterior. E conta a história de Frei, que é o pintor que ele veio dessa cidade, dessa vila fictícia chamada Praia de Pérola, que fica no norte desse país imaginário, desse mundo apoteótico. E é uma cidade assim muito carregada de lirismo, muito carregada de espiritualidade. Os habitantes da Praia de Pérola, eles têm essa crença muito forte nas três irmãs, que são as deusas que determinam a vida e o destino das pessoas que vivem na Praia de Pérola. Então Frei, no tempo presente, ele já mora em outra cidade. Ele já está casado com um executivo chamado Jacinto e ele já tem uma filha que eles adotaram. No tempo presente da história, o Frei ele começa a ter novos acessos de depressão. Ele tem uma crise nervosa no trabalho e ele é mandado embora assim, para ele descansar, né? Então a história já começa com ele acordando e tendo todo aquele esforço de se movimentar no decorrer do seu dia, porque a depressão está pesando nele novamente. E a partir disso ele começa a pesquisar na própria vida dele por que ele voltou a ter essa depressão, por que ela retornou na vida dele, né? Em meio a esse retorno, também retorna a sombra. A sombra, ela é uma entidade que pode estar em qualquer lugar, que pode assumir a forma de qualquer coisa e que pode estar o tempo inteiro ali. Então a sombra é uma entidade que persegue o Frei desde que ele era pequeno, desde que ele era muito novo. E a partir do momento que a depressão do Frei volta, a sombra também retorna na vida dele. E ele começa a ter que lidar com essas presenças, tanto com a sua doença quanto com a presença da sombra. E no meio de tudo isso daí, a filha dele desaparece. E é isso a história. A Lírio, a filha que eles adotaram, desaparece e eles precisam lidar com esse fato, enquanto eles tentam, de todas as formas possíveis, tentar encontrar essa menina. O que aconteceu com a Lírio? Para onde ela foi? Ela fugiu, ela foi sequestrada, ela foi assassinada. O que aconteceu com ela? Aí você vai ter que ler o livro para saber. Vazio da Forma é um livro que fala sobre luto, sobre ausência, sobre perdas. E fala muito de depressão, porque era algo também que eu queria transpor muito nessa história. Eu acho que eu. Eu acho não, tenho certeza que quando eu comecei a escrever esse livro, eu queria também transpor algumas experiências que eu tive com a minha própria depressão, porque eu acho assim que nas coisas que eu li assim, em literatura, principalmente literatura de jovem adulto, sempre me parecia muito artificioso, muito esse personagem é depressivo e ele age dessa maneira e eu, não, peraí, caralho, depressão não é isso daqui não, sabe? Então, ai, desculpa o palavrão. Então eu queria escrever algo que mantivesse a honestidade da depressão, mas também fazer isso de uma maneira responsável, sabe? Mas é um livro denso, é um livro carregado, mas eu prometo que vai ser uma grande jornada. Tem muitas coisas sobre as deusas, sobre a Praia de Pérola e sobre tudo que envolve a mitologia de Vazio da Forma. Vazio da Forma é o primeiro livro que eu escrevo sóbrio. Antes eu bebia muito e me drogava muito para escrever, e isso era péssimo, porque só me atrasava, só me estagnava numa mesma escrita, a minha escrita não desenvolvia. Então, quando eu comecei a escrever Vazio da Forma também, eu queria provar para mim que eu era capaz de criar o mundo inteiro com começo, meio e fim ali, sabe? Num único livro.
E foi isso que eu fiz. Eu particularmente fiquei muito curioso com o livro. Eu já tá, com certeza já tá na minha lista. Eu ainda não li, mas já tá na minha lista assim de próximas aquisições. E eu acho que a gente poderia fazer uma coisa um pouco mais leve, mas que também é interessante para que não só eu, mas como as outras pessoas te conheçam melhor. É um bate-bola. Eu falo uma palavra e aí você relaciona ela. Vamos lá? Então vamos começar tranquilo. Escrever é. Escrever é uma urgência, é uma necessidade, é uma vontade muito grande que eu tenho de contar uma história. Quando eu começo a escrever, eu sinto que eu estou fazendo a coisa mais importante do mundo. E que essa coisa precisa ser contada, ela precisa ser escrita, ela precisa ser registrada. Então, escrever para mim é isso, é colocar esses mundos que chegam na minha cabeça num papel e dizer: esses mundos existem, porque eu escrevi sobre eles. Um sonho que você tenha. Então, eu quero ter meu próprio canto, meu próprio apartamento. Acho que esse é meu maior sonho no momento. E viver das coisas que eu faço de melhor, que é fotografar, fazer cinema e escrever. Basicamente isso. Legal. Uma comida. Uma comida, maniçoba, da minha terra, lá de Macapá, lá do meu norte. Eu sou apaixonada por maniçoba. Eu sinto muita saudade de maniçoba. Não faz muito minha linha, não. Uma bebida. Suco de acerola. Ok. E por último, um filme. Eu vou falar um que me marcou muito recentemente, que se chama Então Nós Dançamos, And Then We Danced. É um filme que fala da comunidade gay, sobretudo na Geórgia, que é extremamente homofóbica e trata desse personagem dançarino. É uma história muito linda, muito incrível, muito densa. Vale a pena assistir. Não conheço, mas eu vou procurar saber dele. E por último, vamos fazer deixa sua palavra de conforto, uma frase inspiradora, um recado que você queira falar para as outras pessoas, para os seus leitores ou para novos escritores. Sinta-se à vontade. O tempo é livre, a câmera é livre. Bem, eu vou ler um poema que eu gosto muito, da Sofia de Mello Brainer, que se chama Fundo do Mar. No fundo do mar há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores. Mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas. Abrem-se rindo conchas redondas. Baloiça o cavalo marinho. Um polvo avança no desalinho dos seus 1000 braços. Uma flor dança. Sem ruído vibram os espaços. Sobre a areia, o tempo pousa, leve como um lenço. Mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspenso. Então, gente, esse foi o Conversa de Quinta dessa semana. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, tanto de gravar como de ver as respostas do Andrew. A partir da próxima semana, eu vou tentar trazer outros profissionais, não apenas escritores, mas diagramadores, revisores, coisas do gênero, tá? Se você for algum desses profissionais ou se você tiver interesse em indicar alguém, pode falar comigo em inbox. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas é coisa rápida. Lembre-se sempre de ficar em casa, dentro do possível. Se você for sair, álcool em gel, máscara e toda essa questão que a gente já sabe, mas que às vezes, infelizmente, a gente tem que estar lá batendo na tecla, martelando. Saibam que a magia está em todo lugar. Eu espero você para fazer parte da ordem. E lembrem de se hidratar sempre, tá bom?